Vamos então ver quais é que são as rubricas principais do balanço de uma maneira mais detalhada. Portanto, nós temos o ativo igual ao capital próprio mais o passivo. Dentro do ativo, vamos dividir o ativo em duas grandes categorias, que é o ativo corrente e o ativo não corrente. Da mesma maneira, o passivo também está dividido em duas grandes categorias, que é o passivo corrente e o passivo não corrente. O ser corrente ou não corrente tem o mesmo significado, seja ele no ativo como no passivo. Refere-se apenas a se ter uma permanência no balanço, a rúbrica ter uma permanência no balanço de mais um ano, no caso não corrente, ou de menos um ano, no caso do corrente. Isso quer dizer que nos ativos fixos tangíveis, por exemplo, temos os nossos veículos, o nosso equipamento, o nosso imobiliário. Portanto, como ele está no ativo não corrente, serão sempre bens que estão mais do que um ano no balanço. No caso, por exemplo, da conta de clientes, que está no ativo corrente, essa conta de clientes ou do cliente em específico terá sempre uma duração máxima de um ano. Por imposição legal, uma conta de clientes não pode ficar no balanço mais do que um ano. Terá que ser passada como para uma perca reconhecida na demonstração de resultados. Ativo não corrente. Temos ativos fixos tangíveis. Tudo o que é equipamento, como eu já disse, cai dentro desta categoria. Propriedades de investimento. Propriedades de investimento são também ativos fixos tangíveis, mas que estão numa perspectiva de investimento a longo prazo. Podem ser bens imobiliários, por exemplo. Nos ativos intangíveis temos as marcas, temos as patentes, tudo aquilo que representa valor da empresa, mas não tem existência física. Efetivamente, fazer a valorização de uma marca é muito importante numa empresa. Podemos imaginar que, por exemplo, marcas como a Coca-Cola têm um valor enorme que está registado no seu ativo. Nas participações financeiras, temos as participações financeiras cuja duração é superior a um ano. Voltando agora para o ativo corrente, portanto, todas as rúbricas que não estão no balanço mais do que um ano, temos os inventários de matéria-prima e produto acabado, a conta de clientes, outras contas que poderemos ter para receber, outros ativos financeiros, como por exemplo aplicações financeiras a 2 meses, 3 meses, portanto menores do que um ano, e a conta de meios financeiros líquidos, que é aquilo que nós temos efetivamente no banco, em caixa e depósitos à ordem. A conta de clientes é a conta que nós temos que monitorizar com muito cuidado relativamente às vendas que nós fazemos. Portanto, nós quando fazemos uma venda, podemos fazer a venda a pronto pagamento. Portanto, o que é que acontece? A venda é feita e recebemos imediatamente nos meios financeiros líquidos o correspondente valor. Portanto, não passa para a conta de clientes. Mas se fizermos uma venda, por exemplo, a 30 dias ou 60 dias, durante esses 30 dias ou 60 dias aparece o valor da venda na conta de clientes. E só desaparece quando efetivamente o cliente paga. Portanto, o cliente paga, desaparece esse montante da conta de clientes e aparece automaticamente na conta de meios financeiros líquidos. A conta de clientes está intimamente relacionada com a conta que aparece na demonstração de resultados, que é vendas. Portanto, as vendas, é importante perceber-se que as vendas não representam efetivamente dinheiro se não forem feitas a pronto pagamento. Se forem feitas a crédito, esse crédito pode ser tão alto que eu posso ter um ativo muito simpático, posso ter uns resultados no período muito simpático, mas posso acabar por não ter dinheiro em caixa porque eu não recebi esse dinheiro, efetivamente. Na outra zona do balanço vamos ter o capital próprio,
Capital próprio, que é o capital realizado, o capital social, portanto, aquilo que os sócios puseram dentro da empresa, aquilo que investiram na empresa. Reservas legais são as reservas que, por imposição legal, temos que pôr de parte, portanto, para fazer face a alguma eventualidade. Outras reservas também é dentro dessa categoria. Resultados transitados e resultados líquidos do período são outras duas rubricas que são muito importantes, especialmente o resultado líquido do período, quando nós estamos a analisar um balanço só. O resultado transitado é aquele resultado que resulta da soma de todos os resultados, desde o ano 0 até ao ano N-1. No resultado líquido do período, é o resultado líquido, portanto, os meus lucros ou percas que eu tive no último ano ou no último período em que estou a fazer a análise. No passivo, vamos ter o passivo não corrente e o passivo corrente. Passivo não corrente, poderemos ter eventualmente financiamentos que nós só veremos pagar daqui a um ano, mais que um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Portanto, são dívidas a longo prazo, médio e longo prazo, enquanto que no passivo corrente temos as dívidas a curto prazo, seja os financiamentos obtidos no banco ou de outra maneira qualquer. No caso dos fornecedores, é as dívidas que nós temos correntes, isto é, pagar a matéria-prima, pagar o gás, a eletricidade, pagar a água, pagar as dívidas aos meus colaboradores, etc. Portanto, tudo aquilo que eu vou ter que pagar no período máximo de um ano. E, finalmente, temos o Estado e outros entes públicos. O Estado é, basicamente, segurança social, impostos, tudo aquilo que nós temos que pagar ao Estado. A representação do balanço tem dois pormenores importantes. É o facto de o ativo estar indicado com uma liquidez crescente e o passivo e o capital próprio com uma exigibilidade crescente. O que é quer dizer liquidez crescente? Quer dizer que as rubricas são ordenadas de uma maneira que representa a sua facilidade, ou maior ou menor, de ser transformadas em dinheiro físico. Portanto, os meios financeiros líquidos, portanto a caixa, que já é dinheiro físico, é a rubrica mais líquida. Por exemplo, conta de clientes. Eu tenho uma esperança de vir a receber o dinheiro, portanto será relativamente fácil transformar a rubrica em determinada liquidez. Uns inventários pode ser que seja mais difícil. Portanto, o que isto quer dizer? Quer dizer que a capacidade que eu tenho de transformar as várias rubricas do ativo em líquido, em dinheiro, é maior nos meios financeiros líquidos, vai decrescendo até chegar aos ativos fixos tangíveis. No caso do capital próprio e do passivo, a exigibilidade é crescente de cima para baixo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando há dívidas a pagar, a entidade que tem prioridade é quem está em último lugar representado aqui assim no passivo. Neste caso é o Estado. Portanto, se eu tenho alguma dívida para pagar, ou tenho dívidas para pagar a várias entidades, eu vou ter primeiro que pagar ao Estado, depois ao banco, depois aos fornecedores e assim sucessivamente. De tal maneira que, se for o caso de uma liquidação de uma empresa, o montante que eu tiver da liquidação dessa empresa começa a ser dado primeiro para o pagamento das dívidas aos Estados, banco, fornecedores, etc. E, eventualmente, podemos chegar à parte de cima, que é dos donos.